Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão a gente tem uma peça triangular que tem lados de medidas 10, 8 e 6 metros, que foi feita de chapa uniforme e que vai ser içada por um guindaste por apenas um único ponto de contato, como mostra essa figura a seguir. Então tem o guindaste, certo? Ele tá puxando aqui a placa e essa placa está sendo presa por um único ponto de contato aqui embaixo. Ele pede para você determinar quais são as distâncias D1 e D2 em metros, certo? Desse ponto de içamento até os catetos do triângulo. E ele diz que a peça vai ser içada pelo ponto de encontro das três medianas. Então, primeiro eu fiz um desenho desse triângulo um pouquinho aumentado, para a gente conseguir, né, brincar um pouquinho mais com essa figura, claro, né? Quando você olha para a figura do enunciado, a parte grande alguém acha que não é exatamente o que interessa para a gente resolver a questão. Então, eu dei um foco aqui maior no triângulo, certo? E vou marcar aqui também algumas coisas no enunciado que vão ser importantes para a gente resolver. Por exemplo, ele quer que a peça seja içada pelo ponto de encontro das três medianas. Bom, o ponto em que as três medianas de um triângulo se encontram tem nome, ele chama baricentro. Então a ideia é que a gente descubra onde é que fica esse baricentro, certo? E com base nessa descoberta, a gente calcule a distância desse baricentro até os catetos. Dá até para a gente resolver isso por geometria plana, que vai dar muito mais trabalho. É muito mais fácil encontrar a posição do baricentro se a gente pensar em geometria analítica, né? E para isso virar de fato um exercício de geometria analítica, tá faltando eixos aí, né? Eu preciso colocar o eixo x e o eixo y no problema. Como não tem essa posição pré-determinada, eu posso escolher onde esses eixos vão ficar. E talvez a sua primeira ideia, uma ideia mais inocente, seja de você colocar o eixo x e o eixo y, aproveitando um dos vértices do triângulo como sendo a origem, né? Aproveita um dos lados do triângulo, talvez essa hipotenusa como sendo um dos eixos, e sobe o outro eixo aqui do lado. O que é uma ideia ruim, né? É uma ideia péssima, porque se você pensar aqui comigo, o que caracteriza o eixo x e o eixo y, né? A principal característica desse par de eixos é o fato de que eles são perpendiculares. Bom, se você precisa ter, né, um ângulo reto entre o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, por que você já não aproveita o ângulo reto desse triângulo? Ele já é um triângulo retângulo, né? A gente pode usar o ângulo reto do triângulo para fazer a construção a partir disso. Então eu vou reposicionar esse triângulo, eu vou girar ele um pouquinho, para que esse triângulo fique apoiado sobre o cateto. Pode ser qualquer um dos catetos, eu vou apoiar ele sobre o cateto de medida 6. Se ele ficar apoiado aqui no cateto de medida 6, aí olha que coisa mais interessante vai acontecer aqui. Eu posso colocar esse cateto sobre o eixo X. Eu posso colocar este cateto sobre o eixo Y. E aí não só eu tenho uma facilidade maior de representar esse triângulo, ele ter dois lados sobre os eixos, né, já é uma coisa que vai ajudar a gente a fazer as continhas, mas também as coordenadas dos pontos dos vértices desse triângulo vão ser todas muito simples de a gente estabelecer. Porque claramente tem um vértice aqui que é a origem. Esse vértice está sobre o eixo X, a 6 de distância da origem, ele é o vértice 6, 0. E o terceiro vértice é o 0,8. Olha que coisa bonita. Ele quer que você determine onde fica o baricentro. O baricentro é o ponto de encontro das medianas do triângulo, né? Então vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Esse ponto G aqui é o ponto que eu quero determinar, é o baricentro. E aí vamos lembrar o seguinte, né? Quando eu penso em geometria analítica e eu quero encontrar o baricentro G tem coordenadas que são dadas pela média das coordenadas dos três vértices do triângulo. E a nossa escolha de eixos vai fazer com que essa continha fique bem simples, né? Porque vamos lá, vamos chamar esse vértice aqui de A, esse é o vértice B e esse é o C. Pronto. Então o x do meu baricentro vai ser a média dos x's, 0 do A, 0 do B, 6 do C, tudo isso dividido por 3. A soma é 6,
dividido por 3 fica 2. O y do baricentro vai ser 0 do A, 8 do B e 0 do C. Tudo isso dividido por 3, 8 terços, né? E, portanto, o baricentro é o ponto 2, 8 terços. Ele quer que você determine quem são essas distâncias. Agora, olha como a nossa escolha de eixos foi boa. Porque as distâncias D1 e D2, que são as distâncias do baricentro até os catetos, no nosso esquema de coordenadas, né, tendo adotado o eixo do jeito que a gente adotou, essas distâncias D1 e D2 são as próprias coordenadas do baricentro. Não tem nenhuma outra conta que você vai precisar fazer aqui. O D1 é a distância até o cateto de medida 6, esse seria a ordenada do ponto, o y do ponto G, e o D2, segundo o que o enunciado marcou ali, é a distância até o cateto de medida 8, que seria a abscissa do ponto, né? Então, de acordo aqui com as nossas continhas, o D1, que é o y do baricentro, é 8 terços, e o D2, que é o x do baricentro, é 2. E, portanto, a sua alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Então, quando a gente tem um problema que não envolve eixos, mas a gente quer que seja um problema de geometria analítica, se você já tiver um ângulo reto para aproveitar na hora de você colocar os eixos, isso vai facilitar demais a modelagem algébrica do seu problema. Tá bom? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.